Amém. Boa noite. Você que vai assistir essa gravação depois, sejam bem-vindas. Eu estava aqui fazendo uma introdução, falando um pouquinho do tema, do assunto que nós vamos ouvir hoje do Espírito Santo. E por coincidência, eu estava explicando até que ontem eu ministrei sobre na mesa com o Pai, em outra reunião. E o Espírito Santo continua ministrando no meu coração sobre mesa. E eu queria trazer algo diferente, trazer algo diferente em relação à mesa que o Senhor continua ministrando no meu coração. E é para nós. Se você está aqui agora, se você está ouvindo essa palavra, é para nós. É para mim, é para você essa palavra. E por coincidência, que não existe coincidência, né? Jesuscidência. Crente não tem coincidência, Jesuscidência. É, eu tive, eu estava finalizando uma aula falando sobre cultura. O que cultura tem a ver com a mesa, né? Até tem um pouco a ver, mas muito interessante que ela traz um pouco do que o Espírito Santo estava falando hoje comigo em relação à mesa. Às vezes a gente se acha menor para algumas mesas. E o que eu posso levar? Amanhã aqui na minha igreja vai ter um café da manhã com mulheres. Aí cada mulher vai levar uma coisa. Cada uma vai levar um bolo, um salgado, um pão de queijo, né? Enfim. E aí a gente fica assim, o que eu vou levar para mesa, né? E às vezes a gente se sente menor. O que eu tenho ou o que eu sou é pequeno, sabe? Para eu levar para mesa. Parece que é insuficiente, é inferior. E eu queria hoje conversar um pouquinho sobre isso, sobre aquilo que o Espírito Santo ele nos confiou, aquilo que Deus nos deu, que é só nosso. E que se estamos aqui agora entre quantas? Oh, Jesus, peraí que eu errei. Estamos agora somos 10 aqui, ao vivo somos 10. Eu tenho algo que eu trago para a mesa, vou trazer aqui é, o meu pãozinho de queijo, a Débora vai trazer o pão com patê, a Ana Vilela vai trazer outra coisa, sabe? Cada uma de nós tem algo para trazer à mesa. E sabe que muitas vezes a gente se sente tão inferior que a gente acha que o que a gente tem, o que a gente é e o que a gente tem é pequeno para a gente colaborar com uma mesa. E é sobre isso que hoje eu queria um pouco que a gente pensasse. Eu queria ler três textos que eu separei aqui, que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. Um, que é o meu versículo da vida, que está em Jeremias 1, no versículo 5, que diz assim. Eu vou ler a partir do 4, que diz: O Senhor me disse, eu já o conhecia antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Antes do seu nascimento, eu já havia separado e escolhido você para ser profeta, o meu profeta às nações. Isso está, Jeremias 1, 4 e 5. Eu vou ler o 6 aqui também, porque é muito interessante que a gente faz isso, né? A gente está falando de sentir, eu estou falando de sentir inferior à mesa, e olha o que que a gente faz normalmente. Então eu respondi, isso é Jeremias respondendo para o Senhor. Ah, soberano Senhor, eu não sou capaz de falar, eu não passo de uma criança. Ah, Deus, eu só tenho um pãozinho com patê para levar. Ah, Deus, aquilo que eu sou, aquilo que eu sei é tão pequeno. E aqui a palavra do Senhor está dizendo, no 5.
Eu já conhecia você antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Desculpa. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Antes do seu nascimento, eu tinha te separado, escolhido você para ser meu profeta às nações. E às vezes a gente acha que a gente está contando com o que a gente acha que tem, acha que é. O que que eu posso levar na mesa? O que que eu posso contribuir para o reino de Deus com o que eu tenho? Nossa, nada. Só que esse nada, e aí eu vou ler aqui agora em Gênesis 1, no versículo Gênesis 1, 27. Assim Deus criou o ser humano, semelhante à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então a gente está dizendo para o Deus Criador que nos criou a imagem e semelhança dele, a gente está dizendo para ele que é insuficiente aquilo que ele fez, que é pequeno aquilo que ele fez, que não tem valor aquilo que ele fez. Entende como isso é grave? A gente achar que o que a gente tem e o que a gente é pequeno para a gente levar à mesa, porque ele nos criou a sua imagem e semelhança. E aí, para complementar, eu quero ler em Salmos 139, e eu vou ler aqui a partir do 13. Salmos 139, 13, que diz assim: O Senhor criou todas as partes internas do meu corpo, uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Agradeço ao Senhor por ter me criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo, que estava sendo formado enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro antes de qualquer um deles existir. Você está entendendo que ele programou, ele planejou cada dia da minha vida, Ana Paula, da sua vida, Aline, Débora, Ana Vilela, Michele, Eliane, Bianca, Andréia, Nanda, Pati, Pamela. Ele planejou cada um dos nossos dias e ele nos formou sabendo exatamente quem nós seríamos. Então, como que eu chego a essa mesa e aí eu chego numa mesa dessa, farta, porque aqui é uma mesa farta, né, gente? Aqui é uma mesa farta. Aqui agora estamos em 11 mulheres. Olha que fartura, olha que diversidade que nós temos aqui de, de dons, talentos, culturas, de histórias, experiências da vida, né? Vivências que só você tem. Por mais que, às vezes, a mais nova aqui tem experiências que a mais velha não teve, né? Então, essa diversidade nos faz completas, nos faz completas. Uma completa a outra. E sabe o que é lindo? Que esse é o reino. Esse é o reino. Um completando o outro. Um trazendo um bolo e o outro trazendo um pão de queijo. O outro leva o café para a mesa. O outro leva o iogurte. Sabe? Essa é a maravilha do reino. E às vezes a mesa não fica completa porque eu olho para essa mesa aqui tão repleta de coisas e eu digo, nossa, quem sou eu
com a minha panquequinha de banana. Vou levar minha panquequinha de banana, ninguém vai. Fica xoxa minha panquequinha de banana. Não vai ficar boa. E aí a gente simplesmente se acha insuficiente e pequeno para levar o que nós somos à mesa. E esse é um convite de Deus. Você tem, você é suficiente para sentar essa mesa e colaborar. Um minuto, eu vou ter que pegar o carregador do computador, gente. Só um minuto. Oh, meu Deus, tinha esquecido de colocar o carregador aqui. Pronto, resolvido. E aí a gente se sente inferior para chegar a essa mesa e colaborar. Sabe, assim como eu li aqui em Jeremias 1, 4, 5 e 6, eu já fui essa que disse: Mas Deus, eu sou só uma criança. Mas Deus, eu sou só uma mulher que fala enrolado. Mas Deus, eu sou só uma mulher que não sabe os versículos da Bíblia. Sempre se perde nos versículos da Bíblia. Eu sei, mas eu não sei falar. Eu sei, mas na hora de falar eu nunca lembro. Sabe? Cada uma de nós tem uma situação que a gente fala, nossa, mas eu não tem como, né? Cada uma de nós tem uma dessa que a gente fala para Deus: Deus, mas eu sou só uma mulher que não tem nada para levar para mesa. O que que eu posso colaborar para essa mesa? Eu acho que já tem coisa demais nessa mesa. Pois é, a panquequinha junto com as outras coisas vai fazer diferença, né? E aí eu fico, o que que eu posso colaborar? O que que eu posso levar para essa mesa, né? E muitas vezes o Espírito Santo ele quer que, ele quer que a gente aceite o convite para ser e fazer exatamente aquilo que nós temos. Porque o que eu tenho completa com o que a Aline tem, com o que a Andrea tem, que a Débora tem. Então, sabe, aqui mesmo nesse grupo, quantas pessoas já entraram, saíram, entraram, saíram? Quantas pessoas, né, já saíram do grupo? Porque às vezes a pessoa, ela já tem aquilo ali, ela já recebeu aquilo ali, ela não precisa daquilo ali, ou ela não se é, adequou, se, se sentiu confortável, enfim. Mas existem pessoas que vão se enquadrar, que vão é, combinar com o teu jeito de ser, vão gostar de ouvir a tua voz, vão gostar de um conselho seu, vão achar que o que você fala é importante. Assim é a vida, né? Por isso que existem igrejas diferentes, porque somos diferentes, né? Existem, tem uma pessoa que vai gostar mais de um pastor, outra pessoa vai gostar mais de outro, porque nós somos diferentes. E, e sabe, às vezes tudo que Deus ele quer é que a gente olhe para as nossas características e veja como é importante eu ser quem eu sou. Eu não tentar ser outra pessoa, porque é exatamente sendo quem eu sou que eu coopero com o reino. Com essas características aqui, ó, eu li Jeremias 1, eu li Gênesis 1, eu li Salmo 139, com essas características que ele me deu. E não foi em vão. Antes de eu nascer, ele já tinha planejado quem eu seria.
quem a Paty seria, quem a Débora seria, quem a Aline seria. Ele já tinha planejado e ele pensou assim: bom, eu vou colocar a Ana na mesma cidade que a Débora, e aí elas duas vão conseguir alcançar esse tipo de pessoa, sabe? Deus planejou, Deus foi montando o quebra-cabeça do mundo, sabe? As coisas que nós temos e somos encaixam com de outra pessoa. Então Deus foi montando tudo isso e às vezes a gente se recusa a usar, se recusa a ser essa pecinha, a encaixar, porque a gente acha que é insuficiente, a gente acha que é pequeno, né? E o convite de chegar a essa mesa, né, e talvez seja a mesa da sua igreja, a mesa do seu trabalho, a mesa da sua casa, chegar nos ambientes que você está entregando aquilo que você é, sabe? Cooperando com aquilo que você é. Então, o Espírito Santo, ele muitas vezes usa situações assim, aquela pessoa que eu preciso colocar ela nesse lugar aqui, nesse trabalho, porque aqui vai ter alguém que precisa ouvir a experiência que ela tem, o jeito que ela é. Sabe, você já viveu uma situação assim que só você conseguia conviver com aquela pessoa e se dar bem com ela e ninguém mais conseguia? Sabe essas situações assim que ninguém consegue é, trocar mais de 10 minutos de conversa com uma pessoa, mas você consegue? Porque Deus, ele te formou com habilidades, capacidades. E às vezes a gente se recusa a usar, porque a gente acha que é insuficiente. E Deus está nos chamando para essa mesa, para todas as mesas que nós estamos, para usarmos aquilo que Ele nos confiou, para a gente entregar aquilo que nós somos, sabe? Não se importar se é só um pãozinho com patê, não se importar se é só mas é só é isso que essa mesa está precisando. Pensa, pode ter os iogurtes mais sofisticados, aqueles mais caros. Sofisticados é uma palavra mais. É, os iogurtes mais caros. Pode ter os chás, assim, chá inglês, chá não sei o quê. Mas pensa numa mesa sem um cafezinho, gente. É simples, né? Mas uma mesa sem um café. E às vezes a gente. Ai, não, eu sou só um café. Pois é, para mim também não dá. Uma mesa sem um café não dá. Ai, eu sou só um café. Nossa, olha, mas vai ter iogurte, vai ter chá, vai ter. Aí eu me recuso a cooperar, a completar essa mesa, e porque eu acho que é simples demais. E é tudo que uma pessoa gosta e precisa, entende? Deus, ele fez a diversidade com propósito. Eu sou diferente de você, você é diferente do outro, com propósito. Tem um porquê. E é importante a gente entender que a nossa identidade, ela tem um valor. E esse valor não vai ser, quando eu quando eu completar isso aqui, quando eu entender essa situação aqui, ou quando eu fizer esse curso aqui, a minha identidade vai estar valendo alguma coisa e aí eu vou poder cooperar. Não é, é já, com aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho, aquilo que o Senhor me formou. eu eu posso me apresentar para essa mesa. Que mesa é essa que eu estou falando? O lugar que Deus plantou. Coopere com o reino, naquilo que onde você está, com aquilo que você é, com aquilo que você tem hoje, não é aquilo que você vai ter ainda, com aquilo que você tem hoje.
sabe? Não se envergonhe por aquilo que você é. E eu, como eu falei, coincidentemente, que Jesuicidência, a ministração uma aula que eu estava assistindo essa semana, né? É, e eu terminei hoje essa aula falando sobre. Era uma mulher do Panamá, que todo mundo acha que ela é da Jamaica, que ela tem como eu posso falar, biotipo? Acho que é biotipo, né? Acho que ela tem o biotipo de uma jamaicana, mas ela é do Panamá. E aí ela estava falando que por muito tempo os negros se sentiram diminuídos por conta de uma questão cultural. E quantas vezes aí ela estava dando exemplo dos negros, mas tantas outras coisas. E aí eu tinha que responder uma pergunta dali, o que que eu acho o que que eu tenho para apresentar à mesa da minha cultura que eu escondi, porque eu achei que era pequeno, que eu achei eu tinha vergonha de apresentar. Profundo, gente, isso. Não sei se vocês estão entendendo bem, se eu consegui passar bem a pergunta que foi feita, mas na hora o Espírito Santo me lembrou de algo. Eu moro aqui no Sul há 6 anos, né? Mas eu sou do Rio, Rio de Janeiro. E por algum tempo, quando vocês, tem algumas pessoas aqui do Rio, né? Mas eu não sei se você já ouviu muito falar sobre isso, mas a quantidade de pessoas que começam a falar mal do Rio de Janeiro e a sua tendência é falar junto. Porque não é uma coisa é você falar a verdade, né? Outra coisa é você, tipo, ficar colocando fogo naquilo ali, sabe? Igual quando o brasileiro fala mal do Brasil, fica falando mal do Brasil. E eu comecei a pensar sobre essa pergunta e eu falei, meu Deus, quantas vezes eu me envergonhei de ser carioca? Porque carioca é considerado malandro, é considerado, tipo, de alguma forma, alguém que fica passando a perna nos outros, que, enfim, que é barraqueiro, várias coisas. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Várias coisas. As pessoas brincam assim, né? Tipo, é, de esconder o celular, esconder a bolsa, quando fala que é carioca, a pessoa brinca assim, né? E sabe que eu nunca tive vergonha de ser carioca. Sempre gostei disso. Só que eu percebi que muitas vezes aqui no sul, por exemplo, quando você tá no Uber e alguém fala, ah, você é do Rio. Nossa, mas o Rio realmente, meu Deus, a cidade feia agora que ficou, começa a falar mal e eu ia me encolhendo, sabe? Eu ia me encolhendo. Eu tô falando isso para que você pense aí no que você se encolhe, daquilo que você é e daquilo que você tem. Porque isso me fez pensar bastante. Porque eu comecei a me encolher. Eu não nasci no Rio de Janeiro em vão. E aí a pergunta que eu respondo, outra pergunta que eu respondi nesse exercício o que que você pode levar para a mesa da sua cultura? O acolhimento do carioca, o chamar, tipo, todo mundo de amigo rápido. O carioca, você conhece a pessoa, o amigo, o garçom que você tá te atendendo, você já chama de amigo. Mas é assim com, essa é uma diferença grande, né, para outras regiões. O carioca acolhe as pessoas que nem conhece bem, porque ele não tem muito medo também, né? Ele não tem muito medo. Ele sabe como se defender das coisas. E, e talvez você pense assim, eu não sei a região que todo mundo aqui mas pense aí, tanto na questão da sua região, né? A região que você nasceu,
mas também coisas em você que te fazem se sentir menor. Ah, eu me sinto menor pela minha cor, eu me sinto menor pelo meu sotaque, eu me sinto menor por uma deficiência, eu me sinto menor, é, uma falta que eu tenho de alguma coisa, falta de dinheiro, sei lá. Eu me sinto menor porque eu não tenho um nível superior, eu me sinto menor, enfim, sabe? Essas coisas. O que que a gente está se encolhendo ainda mais porque a gente não é igual à maioria? É algo para você pensar aí também, porque eu fiz as minhas reflexões aqui hoje, hoje, ontem, e o Espírito Santo, ele é tão perfeito. Quando Deus nos criou, ele nos criou exatamente para nascermos no lugar que nós nascemos, no nosso tom de pele, com o nosso tom de cabelo, o nosso formato de cabelo. Como eu li aqui no Salmo 139, o Senhor criou todas as partes internas do meu corpo, uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Agradeço ao Senhor por ter me criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Você entendeu? Perfeita e maravilhosa. Você foi criada de maneira perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. A gente tem a ousadia de reclamar de alguma coisa que a gente a gente está falando para Deus, você fez alguma coisa errada. E ele não faz nada errado, né? Quando ele nos criou de forma perfeita. É isso que a palavra está dizendo. Ele nos criou de forma perfeita e maravilhosa. E ele não faz nada errado, ele não erra. Ele não faz nada mais ou menos. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo, que estava sendo formado enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Sabe, às vezes, vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu não sou muito chegada no meu nariz. Eu acho que ele é grande demais. E às vezes, quando eu penso assim, ah, se eu pudesse fazer uma cirurgia, eu ia diminuir meu nariz. Aí eu fico assim, ai, será? Deus me criou de forma perfeita. Aí eu penso isso, sabe? Deus me criou de forma perfeita. E não há mal nenhum a gente querer melhorar coisas, né? Tipo, ficar mais bonita de alguma forma. Mas o meu nariz foi criado desse formato aqui, desse tamanho aqui, sabe? Entende o que eu quero dizer? Uma coisa é eu tenho muita olheira por conta de rinite alérgica desde pequena. Coisa é eu melhorar um pouquinho minha olheira, né? Agora, outra coisa é eu mudar completamente a estrutura que Deus criou. Não tô condenando, tá, gente? É só pra gente pensar. Só pra gente pensar. Tô falando o que eu penso, né? Tô dizendo se tá certo ou se tá errado. Tô dizendo que eu penso assim quando eu penso, ai, queria diminuir meu nariz. Eu penso, ai, meu Deus, ele criou isso, eu fico imaginando. Como que ele fica, que ele ouve isso, né? Nossa, eu criei, eu acho tão bonito. E agora ela tá querendo mudar, né? Enfim, eu queria, esse é o convite de Deus hoje para nós. Pense o que você tem e o que você é, que Deus quer que você traga para a mesa, para as mesas que você senta, porque você tem uma sabedoria única, você tem um conhecimento único, você passou por experiências únicas e aquilo que você é
contribui para uma outra pessoa de uma maneira que eu não posso contribuir. Aquilo que você sabe, que você fala, o jeito que você fala, contribui de uma maneira diferente que ninguém mais consegue. Então, a gente não pode mais deixar de sentar à mesa. A gente até senta na mesa, mas aí a gente fica assim, quietinha, cheia de coisas para falar. A gente tem oportunidade, mas a gente fica quietinha. Por quê? A gente acha que o que a gente tem e o que a gente é pequeno. Mas eu sou só uma criança e eu não sei falar, como disse Jeremias para o Senhor. E ele, o Senhor, o próprio Deus, ele disse: Deixa que eu vou colocar as palavras na sua boca, porque eu te designei meu profeta às nações. Ele não estava falando só com Jeremias, ele está falando com todos nós. Ei, nas mesas que eu te colocar, eu vou dar as palavras para você dizer. Só abra sua boca. Quando eu sento nessa mesa aqui com vocês, hoje eu literalmente estou sentada aqui numa mesa. Sentada não, tô aqui numa mesa, mesa da cozinha. Eu, eu olho e falo assim, eu não tenho nada para trazer para essa mesa. Graças a Deus, né? Porque aí seria muita arrogância da minha parte dizer que eu tenho tudo isso aqui para trazer para essa mesa. Mas é o Senhor que coloca as palavras na nossa boca e faz com que a gente tenha alguma coisa para trazer à mesa. Então, sabe quando a gente se faz de humilde? Ai, mas eu não sei nada, mas eu não sou nada. Isso está no mesmo patamar da arrogância. Isso é não saber a nossa identidade. Porque a verdadeira humildade é saber exatamente quem a gente é. Nem mais nem menos. Saber quem a gente é. E é isso, meninas. Eu não trouxe nada para mesa, mas o Senhor sempre traz. Eu não tenho nada, mas Ele me trouxe, me deu coisas para trazer à mesa. Ele deu coisas para Aline, para Débora, para Ana, para Michele, para Eliane, para Andréia, para Paty, para Patrícia, para Pamela. Ele trouxe, ele nos deu coisas para trazer à mesa, né? E que a gente não deixe mais de, ai, mas quem sou eu? Sabe? Isso não é humildade. Isso não é humildade. Isso é não saber valorizar aquilo que Deus nos deu e, e não obedecer, porque Ele está dizendo, eu coloco as palavras na sua boca. É Ele que faz isso, né? Então, que a gente saiba sentar às mesas que Ele nos coloca e oferecer o alimento para as pessoas. Ah, Ana, que alimento? Que alimento é esse aqui? Quem você é? Alimenta outras pessoas, sabia? Porque quem você é um testemunho do que Deus fez, né? Então é isso, meninas. Eu vou parar de gravar aqui e aí vocês podem ficar à vontade